Papai, aquela mendiga na rua é igual a mamãe, disse o menino ao seu pai. O milionário intrigado virou-se para olhar e ficou completamente chocado. A mulher era idêntica à sua falecida esposa. Mas como aquilo era possível? Não se esqueça de se inscrever no canal, deixe seu like e me conta de que cidade está vendo esse vídeo. A voz de Léo quebrou o silêncio dentro do carro enquanto eles abasteciam num posto velho e esquecido à beira da estrada. Gustavo virou devagar, sem esperar muito, mas congelou no momento em que seus olhos encontraram a figura sentada na calçada. Uma mulher magra, suja, com roupas gastas e cabelos embaraçados. Mas o rosto, aquele rosto, era como ver um fantasma em plena luz do dia. Léo se calou, percebendo a tensão no ar. Gustavo sentiu o peito apertar. Aquela viagem para Belo Horizonte tinha um propósito simples: distrair o filho, dar a ambos um tempo para respirar longe das lembranças pesadas que cercavam São José dos Campos. Mas aquele momento, aquele olhar, jogava tudo por terra. A mulher mal se movia. Tinha um pedaço de pão na mão e os olhos baixos, como quem não pertencia mais ao mundo ao redor. Mas a semelhança com Carolina era absurda. Ele saiu do carro como quem é puxado por um imã. Cada passo em direção à mulher parecia um mergulho no impossível. A mente gritava que era ilusão, que sua esposa estava morta há 2 anos, vítima de um aneurisma súbito que nem deu tempo para despedidas. Mas o coração dizia outra coisa. Aquela mulher tinha o mesmo queixo delicado, a mesma sobrancelha arqueada. Era como ver Carolina depois de atravessar o inferno. "Moça, você tá bem?" Ele perguntou, tentando parecer calmo. Ela o olhou por um segundo, desconfiada, e respondeu com a voz rouca. "Não tenho nada, moço. Só tô quieta aqui." Aquela voz, Gustavo sentiu a espinha gelar. Era como ouvir Carolina com outra vida dentro. Ele quis perguntar o nome, mas travou. Alguma coisa ali parecia sagrada ou talvez perigosa demais para ser tocada com palavras. Léo continuava dentro do carro, o rosto colado no vidro, olhos arregalados. Gustavo voltou para perto dele sem dizer uma palavra. A mulher se levantou, com dificuldade, e caminhou devagar até dobrar uma esquina, sumindo de vista. A vontade de correr atrás era grande, mas ele não sabia se queria respostas naquele momento. Estava em choque, e Léo percebia mesmo sem entender o porquê. "Pai, era ela?" Léo perguntou baixinho quando o carro voltou para a estrada. Gustavo não respondeu. Não sabia o que dizer e não queria mentir. Apenas segurou com força o volante, como se aquilo pudesse lhe dar controle sobre o que tinha acabado de acontecer. O silêncio dentro do carro voltou, mas agora era pesado, carregado de perguntas sem nome. A estrada seguiu, mas Gustavo já não estava mais ali. Durante o resto da viagem, Gustavo evitou olhar para Léo. Não porque estava bravo, mas porque não conseguia processar. E se não fosse imaginação? E se não fosse só a dor falando mais alto? O rosto daquela mulher ficava martelando em sua mente. O jeito de se sentar, até a forma de franzir a testa. Era tudo tão absurdamente igual. Era como se o passado estivesse gritando para ser visto e ele finalmente tivesse olhado. Chegaram ao hotel em Belo Horizonte, mas a mente de Gustavo ainda estava naquela calçada. Algo dentro dele havia mudado. A imagem daquela mulher não saía da sua cabeça, e mesmo tentando se convencer de que era coincidência, de que era só uma semelhança infeliz, havia algo mais profundo pulsando. E ele sabia que cedo ou tarde teria que voltar para aquele lugar, porque certas perguntas não se calam. Gustavo voltou ao posto no dia seguinte. Não dormira direito e durante a noite inteira a imagem da mulher o perseguiu como um vulto sussurrando dúvidas no escuro. Assim que o dia clareou, pegou o carro e dirigiu até o mesmo local sem nem tomar café. O coração batia descompassado enquanto olhava para cada canto. Ela não estava lá. A calçada vazia parecia zombar dele. A dúvida se misturava com uma urgência que ele não conseguia explicar. Enquanto olhava em volta, um frentista jovem se aproximou. "Tá procurando alguém, senhor?" Gustavo hesitou um instante antes de responder. "A mulher que estava aqui ontem, sentada na calçada?"
O rapaz coçou a cabeça, pensativo. A muda? Quer dizer, ela quase nunca fala. Vem de vez em quando, come qualquer coisa e some de novo. Aparece do nada e desaparece igual. Ninguém sabe o nome dela. Aquilo o deixou ainda mais inquieto. Gustavo agradeceu, mas permaneceu ali, parado, olhando a rua como se ela pudesse devolver alguma pista. Naquela mulher havia algo mais do que apenas semelhança. Era um tipo de presença que bagunçava tudo por dentro. Mesmo suja, mesmo com as roupas rasgadas, havia um brilho nos olhos que ele conhecia. E aquilo o atormentava. Voltar para o hotel sem respostas parecia um castigo, mas ele sabia que não podia parar por ali. No caminho de volta, os pensamentos vinham como ondas, quebrando uma atrás da outra. Se ela fosse só parecida, por que a voz também era idêntica? Por que o impacto foi tão forte? Por que Léo a reconheceu antes mesmo dele? Tudo parecia coincidência demais. E se a morte de Carolina não fosse o fim da história? E se havia um capítulo escondido, esquecido, enterrado por segredos que ninguém teve coragem de contar? De volta ao hotel, Gustavo ligou o notebook e começou a buscar qualquer pista online. Desaparecidas, parecidas com Carolina, abrigos próximos, instituições de saúde mental. Nada. A frustração era imensa. Era como procurar algo que nunca foi registrado. No fundo, ele sabia que precisava de ajuda. E foi aí que pegou o celular e discou para um nome que não usava há muito tempo. Cláudio, seu velho amigo e detetive particular. Cláudio, preciso de você. É sobre alguém que eu vi. Alguém que parece demais com a Carolina. Do outro lado, a voz calma respondeu. Você quer que eu descubra quem é essa mulher? Gustavo hesitou, mas respondeu com firmeza. Quero. E quero saber por que ela apareceu agora. O detetive entendeu que não era uma investigação comum. Havia sentimento demais envolvido. E isso só tornava tudo mais delicado. Léo notou que o pai estava diferente. Tentou perguntar, mas Gustavo desconversava. Só um trabalho, filho. Nada com que se preocupar. Mas por dentro, ele estava um caos. Reviver a imagem da esposa em uma estranha com tanto realismo estava mexendo com tudo que ele achava já ter superado. A saudade voltava com força, misturada com medo e esperança, uma combinação perigosa para quem ainda carregava luto. E mesmo com todas as incertezas, Gustavo sabia que já tinha cruzado uma linha invisível. Já não era apenas uma lembrança ou coincidência. Era algo que exigia ação, movimento e investigação. Cláudio prometeu que em poucos dias teria respostas, e enquanto isso, a imagem da mulher não o deixava em paz. Porque às vezes, o passado não precisa ser chamado. Ele encontra um jeito de reaparecer sozinho. Gustavo mal tocou no café da manhã. O quarto do hotel parecia pequeno demais para o turbilhão que se formava dentro dele. Pegou o carro e foi direto ao posto mais uma vez, na esperança de que a mulher tivesse voltado. Mas não havia sinal dela. O mesmo frentista o reconheceu e apenas balançou a cabeça negativamente. Ela some por dias, às vezes semanas. Ninguém sabe de onde vem nem para onde vai. A angústia aumentava, junto com a sensação de que aquilo não podia ser ignorado. Sentado no carro, com o volante entre as mãos e o motor desligado, Gustavo tentou organizar os pensamentos. Carolina havia morrido. Ele sabia disso. Viu o corpo, acompanhou o velório, enterrou o luto. Mas aquela mulher, ela não era um delírio. Léo também viu. Ele não podia ignorar esse fato. Pegou o celular e ligou novamente para Cláudio. Preciso de respostas. Rápido! O detetive, experiente, entendeu o peso daquilo e prometeu prioridade total. 2 dias depois, Cláudio ligou de volta. Tinha conseguido encontrar algumas pistas. Uma mulher sem documentação, com o nome de Renata, havia sido internada em um hospital público há 3 anos. O prontuário era escasso. Não constava histórico familiar. Apenas observações médicas sobre confusão mental e episódios de silêncio prolongado. Cláudio avisou que isso poderia estar ligado a algum trauma antigo ou transtorno psiquiátrico não tratado. A partir dessa pista, o detetive seguiu rastros difíceis, como folhas soltas ao vento.
Descobriu que Renata teria vindo de uma instituição que não existia mais, um abrigo fechado por irregularidades e abandono de internos. O nome de uma assistente social apareceu em um antigo relatório: Márcia Duarte. Era a única ponte possível com o passado daquela mulher misteriosa. Cláudio localizou a mulher em poucos dias. Gustavo decidiu ir até ela pessoalmente. Márcia era uma senhora de olhar firme e voz doce. Recebeu Gustavo em sua casa modesta e ouviu com atenção cada detalhe. Quando ele mostrou uma foto de Carolina, ela empalideceu. Ela é idêntica a uma moça que atendemos por pouco tempo, Renata. Chegou com um bilhete, acredita? Dizia apenas: cuidem bem dela. Sua irmã se chama Carolina. Gustavo congelou. O chão sumiu. A conexão era mais profunda do que ele jamais imaginou. Márcia explicou que Renata foi entregue ainda bebê, com sinais de desnutrição. O abrigo a acolheu, mas nunca conseguiu encontrar os pais. Quando a instituição foi fechada, muitos registros se perderam. Renata foi transferida de lugar em lugar, até simplesmente desaparecer do sistema. Gustavo sentia o estômago embrulhar. Se isso fosse verdade, ele tinha acabado de encontrar a irmã gêmea da mulher que amava. Uma mulher que cresceu esquecida pelo mundo. O peso daquela revelação bateu como um trovão. Era como abrir uma caixa de memórias que ele nem sabia que existia. Pensar que Carolina teve uma irmã abandonada, vivendo nas ruas, enquanto ele e sua família levavam uma vida confortável, parecia injusto demais. Havia dor, culpa, compaixão. Tudo misturado. Mas Gustavo sabia que não podia parar. Agora que a verdade começava a aparecer, ele precisava ir até o fim. E havia uma pergunta que só poderia ser respondida voltando ainda mais no passado. Por que ninguém nunca falou sobre essa irmã? Se ela existia, os pais de Carolina sabiam. E se sabiam, por que esconderam isso de todos? Gustavo sentia que por trás daquela história havia algo ainda maior. Algo que só seria revelado quando ele encarasse quem poderia finalmente preencher as lacunas deixadas no coração da esposa. A estrada até Taubaté parecia mais longa do que nunca. Gustavo dirigia com os olhos fixos no asfalto, mas a mente voava. Ao chegar na casa dos pais de Carolina, foi recebido com surpresa. Dona Célia, a sogra, abriu a porta com um sorriso cansado. Filho, que bom te ver. Mas o que houve? Gustavo respirou fundo, entrou e foi direto ao ponto. Eu preciso conversar sobre a Carolina, sobre uma irmã que talvez ela tenha tido. O silêncio caiu pesado na sala. Seu sogro, Sr. Hélio, demorou a falar. Sentou devagar na poltrona e olhou para a esposa como se pedisse permissão com os olhos. Gustavo, essa história é muito antiga e muito difícil de contar. A verdade saiu a pedaços. Carolina tinha de fato uma irmã gêmea, Renata. As duas nasceram em um parto complicado e o casal, na época sem recursos, decidiu deixar uma das filhas no abrigo com a promessa de buscá-la depois. Mas o abrigo fechou e nunca mais conseguimos encontrá-la, disse ele com a voz embargada. Dona Célia tremia. Levantou-se, foi até o quarto e voltou com uma pequena caixa de madeira. Dentro, 2 sapatinhos de bebê, idênticos, exceto por uma fita azul amarrada em um deles. Esse era de Carolina, o outro da irmã. Gustavo segurou os objetos como se carregasse a infância da esposa em suas mãos. Era uma prova silenciosa, uma cicatriz do passado, uma vida esquecida, ignorada, escondida, mas que agora batia a porta pedindo ser lembrada. A sensação era amarga. Renata. Os pais tinham decidido enterrá-la no passado. Ela era tão sensível, não queríamos confundir a cabeça dela, justificou Dona Célia. Mas Gustavo não conseguia aceitar tão facilmente. A ideia de que sua esposa viveu sem saber de sua irmã doía profundamente. Vocês tiraram dela a chance de amar mais uma pessoa, disse, com os olhos marejados. Hélio tentou se defender. A gente errou, mas achamos que faziam o melhor. O arrependimento estava estampado no rosto de ambos. Gustavo não gritou, não fez escândalo, apenas ouviu. Porque às vezes
O silêncio diz mais do que qualquer acusação. A mágoa, porém, estava feita. Era uma ferida nova, aberta dentro de uma história que ele pensava já ter encerrado. E agora, uma mulher viva, esquecida e invisível, fazia parte desse enredo. Ele saiu da casa com os sapatinhos nas mãos e o coração aos pedaços. No carro, ligou para Cláudio. Eles confirmaram. Renata é irmã gêmea da Carolina. Fui abandonada num abrigo. O detetive ficou em silêncio por alguns segundos. Então, a pergunta agora é: o que você vai fazer com isso? Gustavo nem precisou pensar. Vou encontrar Renata de novo e contar a verdade, toda a verdade. Aquela noite foi difícil de dormir. Gustavo olhava os sapatinhos sobre a mesinha do hotel como se fossem peças sagradas. Pensava em Carolina criança, brincando sozinha sem saber que faltava uma metade dela no mundo. Pensava em Renata crescendo sem carinho, sem família, com fome e abandono como companhia. Era uma dor nova, mas também uma missão clara. Algo precisava ser feito, e só ele poderia fazer. Na manhã seguinte, sem tempo a perder, Gustavo voltou para Belo Horizonte. Mas desta vez não era só o desejo de entender que o movia. Era um compromisso silencioso com a memória de Carolina e com a mulher que, de algum jeito, parecia ter herdado o pedaço de vida que faltava em todos eles. Agora ele precisava encontrá-la de novo e contar a ela tudo que havia sido escondido por tantos anos. A chuva caía fina quando Gustavo estacionou em frente aos sogros pela segunda vez. Já não havia indignação no rosto dele, apenas um cansaço carregado de verdades. Ao entrarem na sala, Hélio e Célia entenderam que aquilo ainda não tinha acabado. Gustavo colocou o sapatinho sobre a mesa de centro e disse com firmeza: Renata está viva, e eu a vi com meus próprios olhos. A reação dos dois foi imediata, como se o tempo tivesse voltado 30 anos. Hélio se levantou andando em círculos, os olhos marejados. Você falou com ela? Ela tá bem? Dona Célia levou as mãos à boca, num misto de culpa e alívio. Gustavo assentiu. Ela está nas ruas, confusa, assustada, mas viva. O silêncio que se seguiu foi como um peso dentro da sala. Cada um estava tentando lidar com uma culpa antiga que agora tomava forma diante deles. Célia caiu no sofá sem forças para conter o choro. A revelação era um alívio e um castigo ao mesmo tempo. Eu nunca imaginei que ela ainda estivesse por aqui. A gente pensou que tinha sido adotada, que tinha seguido outro caminho, disse Hélio tentando se justificar. Gustavo o interrompeu com firmeza, mas sem agressividade. Ela foi esquecida, e agora está pagando por isso. A frase cortou como faca. Não era acusação, era constatação. E doía mais por isso. Célia se levantou com dificuldade e foi até um armário antigo. De lá tirou uma caixinha de veludo desbotada. Dentro, uma pulseira com um nome quase apagado. R. Duarte. Era tudo que restava de Renata antes do abandono. Ela usava isso quando nasceu. A Carolina tinha outra, com o nome dela, mas a gente só guardou essa. Gustavo segurou a peça e prometeu em silêncio que aquilo não seria em vão. Ele queria entender por que os sogros nunca contaram a verdade para a Carolina. A gente tentou esquecer, não por maldade. Era dor demais, filho, Célia explicou. Mas isso não faz a dor sumir. Só esconde. Gustavo sentia que aquela ferida precisava ser curada com ação. Ficar em silêncio agora seria repetir o erro, e ele não estava disposto a deixar a história terminar como começou. Ao sair, Hélio segurou o braço de Gustavo. Se puder, tenta dar a ela o que a gente não conseguiu. Não havia como prometer isso, mas Gustavo respondeu: Vou tentar dar a ela o que sobrou, e talvez um pouco de dignidade. Pegou os sapatinhos e a pulseira, voltou para o carro e partiu. Agora com uma missão ainda mais clara: levar a verdade até Renata, mesmo que ela não estivesse pronta para ouvi-la. No caminho de volta a Belo Horizonte, o cenário parecia diferente. O céu acinzentado refletia bem o que Gustavo sentia: esperança e dor no mesmo tom. Pensava em como contar tudo isso a alguém que viveu esquecida, sem nome, sem história.
como reconstruir uma identidade partida antes mesmo de se formar. Mas ele sabia que precisava tentar. Não por egoísmo, mas porque era o certo a fazer. Chegando na cidade, foi direto ao local onde a vira pela última vez. Estacionou no mesmo canto da rua, observando em silêncio. E então, como se o destino tivesse ouvido seus pensamentos, lá estava ela, sentada na calçada, com o mesmo olhar perdido. Mas agora, Gustavo não carregava só perguntas, carregava respostas. E algo que poderia mudar a vida dela para sempre. Gustavo desceu do carro com as mãos trêmulas. No bolso, os sapatinhos e a pulseira de bebê pareciam pesar mais do que o normal. Ao se aproximar, viu Renata sentada na mesma calçada, encostada na parede descascada de uma farmácia abandonada. Estava comendo um pacote de biscoito velho, olhando o chão, alheia ao mundo. Ele se abaixou com calma e tirou os objetos do bolso. "Eu tenho algo seu", disse com a voz embarcada. Renata olhou de relance, desconfiada, como quem já esperava algum tipo de golpe. Mas ao ver os sapatinhos e a pulseira, franziu a testa. "O que é isso?", perguntou, tentando manter a distância. Gustavo colocou os itens no chão, ao lado dela. "Isso era seu. Você foi entregue num abrigo quando era bebê. Sua irmã se chamava Carolina. Ela era minha esposa." O silêncio que se formou entre os dois era quase palpável. Ela pegou a pulseira com cuidado, como quem encosta em um espelho do passado. "Carolina?", repetiu, quase num sussurro. Gustavo assentiu. Sim, ela era sua irmã gêmea. Ela morreu há 2 anos. Os olhos de Renata ficaram vidrados, mas o rosto não mostrava emoção. Era como se a mente dela ainda estivesse tentando alcançar aquela realidade. Se for verdade, por que só agora? Ela perguntou quase num tom de mágoa. Gustavo respirou fundo antes de responder. "Por que ninguém te procurou do jeito certo?" "Mas eu procurei." Renata abaixou o olhar, engolindo em seco. Não chorou, mas o corpo inteiro parecia encolher. Ela não sabia se acreditava, mas não tinha como negar que aquelas palavras mexiam com algo lá dentro. O nome Carolina parecia ecoar em um canto esquecido da sua memória, como uma lembrança apagada que tentava voltar à tona. "Eu não sou ninguém. Vivo na rua. As pessoas passam e desviam de mim", disse ela, com a voz vacilante. "Mas você tem uma história, e alguém precisa te contar ela", respondeu Gustavo, firme, mas com doçura. Ele não tentou tocá-la, não forçou a aproximação. Apenas deixou que o tempo e a verdade fizessem o trabalho. "Eu não quero caridade", ela murmurou. "Isso não é caridade, é reparação", ele corrigiu. Renata ficou em silêncio por longos minutos. O tempo parecia suspenso naquela esquina esquecida, até que ela segurou os sapatinhos, olhou para Gustavo e disse: "Se tudo isso for verdade, então a minha vida inteira foi uma mentira." Ele não respondeu. Não havia o que dizer. Apenas ficou ali, com ela, como alguém que escolheu não fugir do peso da verdade. Aos poucos, a expressão dela foi mudando. O olhar antes vazio agora tinha uma centelha de algo novo. Talvez medo, talvez esperança. "Você vai me deixar aqui de novo?", ela perguntou, encarando-o. Gustavo balançou a cabeça. "Não, mas você precisa vir comigo por vontade própria, e só se quiser." Ela suspirou, fechou os olhos por um segundo e então, de forma quase imperceptível, assentiu com a cabeça. Eles se levantaram. Gustavo não disse mais nada. Caminharam até o carro, lado a lado, sem pressa, sem roteiro. A cidade seguia seu ritmo normal, sem saber que naquela manhã uma mulher deixava para trás o anonimato. E enquanto entravam no carro, uma nova etapa dessa história começava a ser escrita, silenciosa, mas definitiva. Gustavo a levou até uma casa de acolhimento administrada por uma amiga de longa data. Era um lugar tranquilo, com jardim limpo, paredes coloridas e cheiro de comida recém-feita no ar. Renata olhou tudo desconfiada, com o corpo tenso, como se qualquer porta pudesse esconder uma armadilha. "Não sou boa nisso", ela disse, ao cruzar o portão. "Ninguém precisa ser boa, só precisa estar disposta", respondeu Gustavo, com um sorriso calmo.
Logo na entrada foram recebidos por Neide, uma mulher calorosa que ofereceu água, comida e um lugar confortável para descansar. Renata não quis tirar o casaco nem largar a mochila surrada. Aceitou o prato de arroz com frango, mas comeu devagar, olhando em volta o tempo todo. Não era medo da casa, era medo da paz. Era como se não soubesse o que fazer com aquilo. Gustavo ficou sentado ao lado, respeitando o silêncio dela. Depois do almoço, ela caminhou até o quintal, onde outras mulheres conversavam sobre a sombra de uma mangueira. Uma delas a chamou com um sorriso. "É nova? Fica tranquila, aqui é seguro." Renata apenas assentiu, mas ficou na beirada do jardim, observando, sem se misturar. Ainda era cedo para confiar. O corpo estava ali, mas a alma ainda andava pelas calçadas ásperas do abandono. No fim da tarde, Gustavo se aproximou. "Quer ficar aqui essa noite?" Ela balançou a cabeça, hesitando. "Não sei, parece bom demais." "E se for?" Ele retrucou. Ela não respondeu. Aceitou um cobertor limpo, guardou a pulseira e os sapatinhos numa caixinha e decidiu dormir ali. "Só hoje", disse, mas já era um passo. Talvez o primeiro que não fosse para fugir, mas para começar. No dia seguinte, Renata não quis sair do quarto, mas aceitou o café que Neide trouxe com gentileza. "A gente respeita o seu tempo. Só não esquece que você tem direito ao seu espaço." Essas palavras tocaram fundo. Ninguém falava com ela assim desde que se lembrava. Gustavo ligou, perguntou se ela precisava de algo, e ela respondeu pela primeira vez. Só tempo. E talvez uma escova de cabelo. Com o passar dos dias, ela foi voltando, aos poucos, com gestos pequenos, sentar no jardim, aceitar ajuda com o banho, conversar com as outras mulheres. Um dia pediu esmalte. No outro, perguntou se podia ajudar na cozinha. Era como se a casca estivesse rachando devagar, deixando sair a mulher que estava trancada ali dentro. Gustavo visitava com frequência, mas sem pressionar. Apenas aparecia, sorria, perguntava se estava tudo bem. Numa tarde de sol, Léo apareceu com o pai. Tímido, ficou atrás das pernas de Gustavo. Renata o reconheceu imediatamente. "Oi, campeão." Ele sorriu, se aproximou e mostrou um desenho. Era ela, com um vestido amarelo segurando uma flor. "É você, tia Renata." Ela engasgou de emoção, mas segurou firme. Pela primeira vez em anos, alguém a desenhou como alguém bonita, como alguém que valia ser lembrada. E foi ali, naquele quintal de uma casa simples, que Renata entendeu que algo estava mudando. Ainda não sabia se era capaz de amar de novo, de confiar, de se reconstruir. Mas sabia que alguém acreditava nisso, e que talvez ela pudesse tentar. O que vinha depois, ela ainda não sabia, mas havia uma nova etapa surgindo entre flores, desenhos e palavras gentis. Com o tempo, Renata começou a esperar pelas visitas de Léo com um sorriso discreto no canto da boca. O menino, com sua curiosidade inocente, fazia perguntas sem filtro. "Você morava na rua mesmo?" Ela ria e respondia com sinceridade. "Morava sim, já dormia até em ponto de ônibus." Ele arregalava os olhos e desenhava tudo no papel, transformando as histórias dela em imagens com lápis de cor. Era o jeito dele de entender. Gustavo observava esse vínculo nascer e crescer, sem forçar nada. Às vezes, via os dois rindo juntos no jardim e sentia uma coisa estranha no peito. Não era saudade, nem dor. Era um tipo de paz. Por muito tempo, ele teve medo de que Renata ocupasse um espaço que era de Carolina. Mas com o passar dos dias, entendeu que aquele lugar não estava sendo substituído. Estava sendo respeitado. E, de algum modo, ampliado. Renata nunca tentou parecer com a irmã. Ela era diferente. Tinha um jeito mais ríspido, uma risada mais alta, uma fala mais direta. Mas nos olhos havia a mesma luz que Gustavo um dia conheceu. Certo dia, ele levou uma foto antiga de Carolina e colocou ao lado do rosto de Renata. "Vocês são como dois espelhos partidos ao meio", disse. Ela sorriu e respondeu: "Talvez juntas a gente forme um inteiro."
Com o vínculo mais firme, Gustavo propôs algo delicado, um teste de DNA. Não era uma dúvida, era uma confirmação. Renata hesitou. E se não for? A gente vai continuar do mesmo jeito, ele garantiu. Ela topou. O exame foi feito com descrição. Enquanto esperavam o resultado, ninguém falou sobre o assunto. Era como se o silêncio protegesse os três de uma possível decepção. Quando a confirmação chegou, Gustavo levou um envelope nas mãos. Renata o abriu com as unhas pintadas de vermelho escuro, recém-feitas por uma das cuidadoras do abrigo. Leu devagar. O silêncio se quebrou com uma única frase. Renata e Carolina, irmãs gêmeas univitelinas. Ela segurou o papel, o encarou e perguntou: Isso muda alguma coisa? Ele respondeu: Só o mundo inteiro. Léo, ouvindo de longe, correu até ela e a abraçou pelas pernas. Então você é tia de verdade. Ela se agachou, abraçou o menino e chorou. Pela primeira vez, deixou a dor escorrer sem vergonha. Não eram lágrimas de sofrimento. Eram de reconhecimento, de pertencimento, de finalmente poder olhar no espelho e saber quem era. Aquela folha de papel não deu a ela um nome novo. Deu um lar. A partir daquele dia, Renata começou a participar mais. Ajudava no preparo das refeições, orientava outras mulheres novas na casa, cortava unhas de idosas com paciência, como se cada gesto devolvesse um pedacinho de quem ela poderia ter sido. Gustavo ofereceu apoio financeiro, mas ela recusou no início. Me ajuda só ficando por perto, isso já basta. E ainda havia muito pela frente. Mas Renata já não era só a mulher na calçada, suja e perdida. Agora era alguém com uma história, uma família, e um menino que corria até ela gritando "Tia!" com orgulho. Ainda assim, nem todos recebiam essa nova realidade com bons olhos. Algumas vozes do passado estavam prestes a surgir, e nem todas trariam boas intenções. Helena apareceu de surpresa. Prima de Carolina, sócia da empresa da família, sempre foi a típica mulher elegante, calculista e com um olhar que cortava. Entrou na casa de acolhimento com um salto alto e perfume forte, como se quisesse mostrar que não pertencia àquele ambiente. Ao ver Renata servindo café para uma senhora, disparou: "Então é você, a irmã perdida. Quanto teatro!" O clima mudou no mesmo instante. Renata se virou devagar, segurando a xícara com firmeza. "Não tô aqui para te agradar", respondeu sem alterar o tom. Helena riu com desdém. "Não é sobre agradar, querida. É sobre proteger o nome da minha família. Você acha que vai ser aceita só porque tem um rosto parecido?" Gustavo chegou minutos depois, chamado por Neide. Quando entrou, viu as duas frente a frente. Renata firme, Helena venenosa. Helena puxou o celular da bolsa e mostrou a tela para Gustavo. "Você viu isso?" Era uma matéria publicada em um site de fofocas, com o título "Mulher finge ser irmã de empresária falecida para tentar herança." Gustavo fechou os olhos por um segundo. "Você fez isso?" Ela não respondeu, mas o silêncio foi suficiente. Renata ficou imóvel, os olhos cheios, mas o rosto firme como pedra. No dia seguinte, a notícia se espalhou. Alguns funcionários da empresa começaram a comentar. Renata sumiu da casa de acolhimento. Saiu com a roupa do corpo, deixou os sapatinhos e a pulseira em cima da cama. Neide tentou ligar, Gustavo procurou por toda parte. Léo chorou ao saber que... "Ela foi embora por minha causa." Gustavo o abraçou. "Não foi culpa sua. Às vezes as pessoas precisam sumir para se proteger." 3 dias passaram. Cláudio entrou em ação novamente e localizou Renata em um galpão abandonado, onde ex-moradores de rua costumavam se abrigar. Gustavo foi até lá. Ao encontrar Renata sentada num colchão velho com os olhos vermelhos, disse apenas: "Você não é o que eles dizem. Você é o que eu vejo." Ela riu com amargura. "Eles acham que eu sou um lixo." Ele respondeu: "E eu acho que você é raiz, forte o bastante para voltar." Ela hesitou, mas finalmente aceitou a mão estendida. "Não quero mais voltar para aquele abrigo como uma coitada. Então, volta como uma mulher que venceu." Foi isso que ele disse. Renata voltou, mas dessa vez com a cabeça erguida.
Não porque o mundo estava pronto para aceitá-la, mas porque ela estava pronta para enfrentá-lo, do jeito que ele fosse. E isso fazia toda a diferença. Gustavo convocou uma reunião com o advogado da empresa e pediu a retirada imediata da matéria falsa. Moveu um processo contra Helena por difamação. Disse a ela: "Você mexeu com a pessoa errada." Ela rebateu, mas a verdade é que estava perdendo o controle. A figura que ela sempre desprezou agora se tornava pública, e com apoio popular. Renata voltou a pintar as unhas das moradoras, a contar histórias para Léo, a sorrir ao sol da manhã. Mas algo dentro dela havia mudado. Não era só sobre reconstrução. Agora era sobre resistência, e mesmo sem saber o que viria a seguir, ela estava preparada. Porque quando a verdade assusta, é sinal de que está incomodando quem vive da mentira. Renata voltou com mais força do que imaginava ter. Não pediu desculpas por ter sumido. Apenas disse: "Tive que respirar, recolher meus pedaços." E ninguém questionou. No mês seguinte, começou a participar dos eventos do abrigo com outra postura. Pintava as unhas das moradoras com delicadeza e, entre uma camada e outra de esmalte, contava suas histórias com humor e verdade. As outras ouviam com atenção e carinho. Ali, ela não era mais um caso perdido. Neide, observando de longe, sugeriu que Renata escrevesse sua história, para que isso inspire outras, sabe? Ela riu sem graça. Quem vai querer saber da vida de uma mulher que comia pão do lixo? Neide respondeu: "Talvez alguém que esteja no mesmo lugar agora." E assim nasceu o impulso de dividir, de transformar a dor em ferramenta. Gustavo ajudou com contatos e uma jornalista séria topou ouvir cada detalhe. O resultado foi uma matéria sincera, profunda e humana. A reportagem viralizou, mas dessa vez de um jeito bonito, com o título Renata, da Rua à Reconstrução. O texto mostrava a trajetória real de uma mulher rejeitada pelo sistema, pela família e pela sorte, mas que não aceitou morrer invisível. Nos dias seguintes, ela recebeu cartas, flores e até convites para palestrar. "Você me deu esperança", dizia uma mensagem vinda de Pernambuco. Outra do Sul dizia: "Hoje saí da calçada porque li sua história." Gustavo comprou um pequeno ponto comercial, simples, mas bem localizado. "Faz o que quiser com isso", disse. Ela não aceitou de imediato. Pensou, refletiu, lutou com os fantasmas que ainda sussurravam que ela não era digna. Mas depois de um mês, voltou com um nome na ponta da língua. Renata, beleza com propósito. Era mais que um salão, era um manifesto, um espaço onde cada mulher que entrava sabia que era possível recomeçar. Léo desenhou a placa. Tinha letras grandes, coloridas, como uma flor no canto. "Você é a melhor tia do mundo", disse ele no dia da inauguração. Renata o abraçou e sussurrou: "Eu nunca soube o que era ser tia, agora eu sei." O salão ficou cheio já no primeiro dia. Moradoras do abrigo, mulheres do bairro, até desconhecidas que viram a matéria e queriam apoiar. Era como se cada pincelada de esmalte apagasse um pouco da dor do passado. A rotina nova trouxe um brilho diferente para Renata. Ela ainda tinha crises de insegurança, momentos de silêncio e alguns pesadelos, mas agora havia um caminho, um propósito e, principalmente, havia reconhecimento. Não pelo que tinha sofrido, mas pelo que tinha feito com isso. Transformar dor em ponte, medo em coragem, ausência em presença. A cada cliente que atendia, deixava um pouco de amor também. Gustavo observava tudo com admiração. Nunca tentou ocupar o lugar de Carolina. Nunca tratou Renata como substituta, mas sentia que de alguma forma estavam todos sendo curados juntos. Léo passava tardes inteiras no salão, ajudando, rindo, aprendendo. "Pai, posso trabalhar aqui quando crescer?" ele perguntou. Gustavo respondeu: "Pode tudo o que você quiser, filho. Aqui é um lugar onde sonhos começam." E assim, entre unhas pintadas, histórias contadas e abraços dados, Renata reconstruiu não apenas a própria vida, mas também a imagem de quem ela poderia ter sido. E o mais bonito era saber que o passado ainda guardava mais surpresas. Algumas que dormia no silêncio, esperando o momento certo para aparecer. E esse momento estava prestes a chegar. Numa noite chuvosa, sentada no sofá do pequeno salão após o expediente, Renata segurava uma xícara de chá e olhava para a rua molhada. "Gustavo, posso te contar uma coisa que nunca falei para ninguém?" Ele estava terminando de fechar a porta e parou. "Claro." Ela abaixou a cabeça, respirou fundo. "Eu tive um filho. Eu era nova, tinha 17 anos. Ele foi levado. Adoção. Eu não tive escolha." A confissão veio crua, sem rodeios, mas cheia de dor. Gustavo sentou ao lado dela com cuidado.
Você sabe onde ele está? Renata balançou a cabeça. Não, só sei que o nome ficou como Mateus, mas depois disso, sumiu. Levaram ele da maternidade direto para adoção. Eu estava internada, sem documentos, sem força. Aquilo caiu como uma bomba. Era mais uma peça do quebra-cabeça se revelando e a imagem completa começava a ganhar contornos mais profundos. No dia seguinte, Gustavo ligou para Cláudio. Preciso que você investigue uma adoção. O nome é Mateus. A mãe biológica se chamava Renata Duarte. A adoção foi há uns 20 anos. Cláudio estranhou o pedido, mas aceitou sem questionar. Dias depois, veio a notícia que ninguém esperava. O tal Mateus era estagiário, na própria empresa de Gustavo. Jovem, dedicado, discreto. Trabalhava no setor jurídico havia 6 meses. A revelação deixou Gustavo em choque. Lembrou-se do garoto. Olhos castanhos intensos, fala calma, sempre educado. Ligou para Cláudio. Tem certeza? A resposta veio firme, absoluta. O número de registro bate. Nome da mãe biológica, Renata Duarte. Mãe adotiva, falecida. Viveu com o pai adotivo até os 14 anos, depois passou por uma avó, agora mora sozinho. Gustavo desligou e levou horas para decidir o que fazer. Renata ficou muda quando soube. Ele trabalha com você todo esse tempo? Gustavo assentiu. Não é coincidência. É o universo dando um jeito de juntar vocês. Ela chorou baixinho com a mão na boca. Eu não sei se consigo. E se ele me odeia? Você nunca teve a chance, e agora tem. Era como se o destino, depois de tantos anos, finalmente estivesse oferecendo uma segunda chance. Com o consentimento de Gustavo, marcaram um encontro informal. No salão, uma tarde comum, Mateus foi convidado para um corte de cabelo, como cortesia. Renato o reconheceu na hora que ele entrou, não porque lembrava do bebê, mas por um instinto que atravessou por dentro. Ele se apresentou, ela sorriu. Eu sou Renata. Só Renata. Conversaram por 1 hora, sem revelações. Só se conheceram. Dias depois, Gustavo chamou Mateus para conversar. Contou tudo, com delicadeza e clareza. O rapaz ficou em silêncio, olhos marejados. Eu sempre senti que faltava algo. E agora eu entendo. Pediu para rever Renata. No segundo encontro, Renata chorou. Ele segurou sua mão. A gente pode recomeçar? Ela respondeu. É tudo que eu sempre quis, mesmo sem saber. E assim, mais uma parte esquecida da vida de Renata voltava para o lugar. Agora, ela era tia, irmã e mãe. O salão ganhou uma nova foto na parede. Renata e Mateus, lado a lado, sorrindo. Ainda não era perfeito, ainda doía. Mas havia afeto, havia respeito e havia certeza de que certas histórias não terminam. Elas apenas ficam esperando a coragem certa para continuar. Helena não deixou barato. Ao saber do reencontro de Renata com o filho e de sua crescente aceitação pública, ela moveu um processo. A alegação era clara. Renata não era oficialmente reconhecida como parte da família e, por isso, não teria direito a nenhum vínculo com a empresa nem ao nome que carregava. Mas Gustavo já havia se preparado. Com provas, testemunhos e o laudo do DNA em mãos, deu início à contraofensiva. Durante a audiência, Renata ficou sentada entre Gustavo e o advogado. Vestia-se com simplicidade, mas com elegância. Segurava firme a pulseira antiga que sua mãe havia guardado. Helena tentou se impor. Alegou fraude, oportunismo e manipulação emocional. Mas a verdade estava registrada em documentos e nos olhos de quem finalmente se sentia inteira. Quando a juíza leu a sentença, foi como um novo nascimento. Renata Duarte, irmã legítima de Carolina Duarte, reconhecida perante a lei. Helena saiu derrotada, e logo depois, escândalos vieram à tona. Cláudio descobriu desvios de recursos da empresa, cheques assinados indevidamente e acordos forjados. O que era para ser uma arma contra Renata virou o fim da reputação de Helena. Ela foi afastada, investigada e caiu no esquecimento. Enquanto isso, Renata ganhou não só o reconhecimento legal, mas também o respeito de muitos que antes a olhavam com desconfiança. Gustavo, aliviado, decidiu dar um passo que já vinha amadurecendo no coração. Afastou-se dos negócios, vendeu parte da empresa, manteve uma pequena consultoria e foi viver com mais leveza.
Queria mais tempo com Léo, com Renata e com tudo que tinham construído juntos. Não com papéis e reuniões sem fim. Foi quando sugeriu uma viagem. Para onde? Renata perguntou. Ele sorriu. Para o lugar mais improvável. Pais. Foram para o interior de Minas. Uma cidade pequena, com ar puro, fogão a lenha e céu estrelado. Alugaram uma casa simples, com varanda e jardim. Renata passou dias apenas ouvindo os pássaros e aprendendo a lidar com o silêncio sem medo. Léo plantava tomate no quintal e dizia que queria criar galinhas. Gustavo lia livros esquecidos e cochilava na rede. Era uma vida nova. Sem luxo, mas com sentido. Numa noite, sentados ao redor da fogueira no quintal, Renata disse: É estranho sentir paz. Parece que não combina comigo. Gustavo respondendo olhando as chamas. A gente aprende devagar. Paz também é trabalho. Mas você merece. Ela ficou em silêncio, deixou uma lágrima cair e apertou a mão dele. Pela primeira vez, não sentia que precisava provar nada a ninguém. Ali, ela apenas era. Léo, deitado no colo dela, perguntou baixinho: Você vai ficar com a gente para sempre? Ela sorriu e respondeu: Enquanto o coração bater, eu fico. E naquele instante, não importavam mais os papéis assinados, as dores do passado ou os fantasmas que rondaram por tanto tempo. O que existia ali era um começo. Um recomeço, feito de dignidade, amor e verdade. E mesmo sem saber o que o futuro traria, os três sabiam de uma coisa: estavam juntos. Por escolha, por conexão, por tudo que venceram juntos. Era uma nova história. Uma que eles mesmos estavam escrevendo, longe das mentiras, das perdas e da vergonha. E cada página era mais bonita que a anterior. E agora me diz, o que você faria se encontrasse na rua alguém idêntico ao amor da sua vida que já partiu? Você seguiria em frente? Ou mergulharia na busca pela verdade, mesmo sabendo que poderia doer? A história de Gustavo, Renata e Léo nos prova que até mesmo as dores mais profundas podem esconder recomeços inesperados. Basta coragem para olhar de frente. Quantas pessoas hoje vivem esquecidas, com histórias que nunca foram contadas? Quantas famílias foram divididas por decisões difíceis, silêncios covardes ou medos antigos? Essa história te tocou de algum jeito? Comenta aqui embaixo o que você sentiu, o que te fez refletir, ou até mesmo se você já passou por algo parecido. Eu quero te ouvir. E se você gosta de histórias reais, emocionantes e que mexem com o coração, já se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha com alguém que precisa ver isso hoje. Porque às vezes, tudo que alguém precisa é de uma história verdadeira para lembrar que ainda existe esperança.